Funciona. Antes de qualquer coisa, eu quero que você grave essa palavra aí na sua mente. Funciona. Funciona quando você acorda, olha para o teto, em vez de começar o dia reclamando. Você decide falar algo simples, mas poderoso. Funciona quando você decide, nos primeiros minutos da manhã, assumir o controle do seu estado interno, da sua energia, dos seus pensamentos. E hoje, eu vou te mostrar qual é essa palavra que literalmente pode redefinir a forma como você enxerga a vida, o dinheiro, os relacionamentos e o seu próprio futuro. Então fica comigo até o fim, porque se você levar isso a sério, esse vídeo não vai ser só mais um conteúdo que você consumiu. Ele pode ser um divisor de águas. Imagina o seguinte: você acorda, abre o olho, a mente já começa a disparar. Tenho conta para pagar. Minha vida não anda. Todo mundo consegue, menos eu. Mas o dia é igual. Sem perceber, você já está repetindo, logo nos primeiros minutos do dia, um tipo de oração ao contrário. Você está afirmando escassez, falta, medo, dúvida. E o que você fala com convicção nos primeiros minutos do dia, o seu cérebro tende a transformar em lente para enxergar o resto das horas. Agora, respira fundo, porque hoje eu vou te propor uma coisa diferente. Ao invés de você começar o dia reforçando tudo o que está faltando, você vai começar o dia ativando uma lei que grandes líderes espirituais, gênios da ciência e pessoas extremamente bem-sucedidas conheceram e aplicaram, muitas vezes sem usar essa palavra, mas vivendo o que ela representa. Essa lei tem a ver com uma palavra que ficou escondida por séculos dentro de um dos textos mais conhecidos de todos os tempos. Talvez você já tenha escutado isso aqui. Porque aquele que tem, será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você lê isso rápido, parece injusto, né? Dá a impressão de que está dizendo assim: quem já tem muito, vai ganhar mais. Quem tem pouco, vai perder até o pouco que tem. Só que existe um detalhe que muita gente nunca percebeu. Existe uma palavra faltando aí. Uma palavra invisível, mas que muda tudo. Quando você coloca essa palavra no lugar certo, esse texto deixa de parecer um castigo e passa a ser uma chave. Olha como ele fica. Porque aquele que tem gratidão será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. Aí começa a fazer sentido. Não é sobre quem tem dinheiro, quem tem bens, quem tem status. É sobre quem tem gratidão. Quem tem gratidão pelo pouco, abre caminho para o muito. Quem não consegue ser grato nem pelo pouco, perde até o que já tem. Às vezes não por mágica, mas porque a própria postura destrói oportunidades, relacionamentos, energia, iniciativa. E por que isso é tão poderoso nos primeiros minutos do seu dia? Porque logo que você acorda, o seu cérebro está em um estado mais maleável, mais receptivo. É como se você tivesse acesso direto ao código-fonte da sua mente. O que você fala, pensa e sente nesse início cria um script interno. E a palavra mais poderosa para você colocar nesse script todos os dias é essa: gratidão. Mas não uma gratidão vazia, automática, de frase de agenda. Eu estou falando de uma gratidão consciente, sentida, viva. Antes de te explicar exatamente o que dizer de manhã, eu quero que você entenda porque isso funciona em um nível mais profundo. Olhe ao seu redor, mesmo que hoje a sua situação não seja ideal. Existe abundância em tudo. Tem mais ideias no mundo do que gente para executá-las. Tem mais oportunidades circulando do que pessoas preparadas para agarrá-las. Tem mais conexões possíveis do que você conseguiria viver em 10 vidas. Mas, se por dentro você se sente pobre, indigno, sempre em falta, essa abundância passa na sua frente e você nem enxerga. É como se o universo estivesse com várias portas meio abertas, mas você anda com a cabeça tão baixa que nem vê as maçanetas. Por isso a frase é tão verdadeira. Como é em cima, é embaixo. Como é dentro, é fora. Se por dentro você é miséria, o lado de fora vira espelho. Se por dentro você é riqueza de pensamento, de visão, de emoção, o lado de fora começa a se ajustar. Você primeiro se torna rico aqui dentro, para depois ver essa riqueza se traduzindo em oportunidades, estratégias, resultados, conexões. Você precisa assumir uma atitude de riqueza. Riqueza de visão, riqueza de expectativa, riqueza de fé, riqueza de gratidão. E é aí que entra a frase que você precisa falar nos primeiros minutos do seu dia. Mas antes, deixe eu te mostrar que isso não é só papo motivacional. Ao longo da história, pessoas que a gente admira, de líderes espirituais a cientistas, inventores, falaram e viveram esse princípio. Existe um padrão. Jesus agradecia antes de realizar milagres.
Einstein falava em agradecer dezenas de vezes por dia pelo trabalho de outras pessoas que tornaram possível o trabalho dele. Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King Jr., grandes artistas, filósofos, pensadores, todos, de alguma forma, reconheceram o poder de agradecer, inclusive em meio à dificuldade. E em outra tradição espiritual, o princípio é o mesmo. Se você for grato, receberá mais. Se for ingrato, paga o preço disso. Não é só sobre religião. É sobre uma lei da vida. No fundo, é simples. Você atrai aquilo que você alimenta dentro de você. Se você passa o dia repetindo mentalmente que nada dá certo, que o mundo é injusto, que você é azarado, que tudo é difícil, você alimenta um filtro interno de escassez. Mesmo quando aparece algo bom, você não confia, desvaloriza, desiste rápido, sabota. Agora, quando você começa a treinar sua mente para enxergar, reconhecer e agradecer pelo que já existe, por menor que pareça, você muda o filtro. Você começa a enxergar caminhos onde antes só via muros. A gratidão é como um imã. Quanto mais você sente, mais coisas alinhadas com essa vibração você passa a perceber, atrair, aproveitar. Não é mágica, é foco, é estado interno, é postura diante da vida. E é exatamente por isso que eu estou insistindo tanto nos primeiros minutos do seu dia. É ali que o jogo começa. Então vamos ser práticos. A pergunta é, o que eu falo? Exatamente, nos primeiros minutos da manhã, você não precisa de um discurso enorme. Você precisa de algo simples, direto e verdadeiro. Algo mais ou menos assim. Hoje eu escolho a gratidão. Eu agradeço por estar vivo, por ter mais uma chance de fazer diferente, por tudo que eu já tenho, mesmo que ainda não seja tudo o que eu quero. Eu agradeço pelo que deu certo e pelo que deu errado, porque em tudo existe um aprendizado. Eu escolho enxergar oportunidades onde antes eu só via problemas. Eu escolho acreditar que há abundância disponível para mim e que eu sou digno dela. Obrigado, obrigado, obrigado. Você não precisa repetir essas exatas palavras, mas o espírito é esse. Você começa o dia declarando que não é mais refém da escassez mental. Você começa dizendo, funciona. Eu escolho acreditar que funciona. Eu escolho viver como alguém que sabe que tem mais chegando. Percebe a diferença? A maioria acorda e já diz, que saco, mais um dia. Estou cansado. Não aguento mais. Nada muda. Isso é uma espécie de maldição diária. Você está programando o seu cérebro para procurar tudo aquilo que confirma essas frases. Agora imagine acordar e dizer, hoje eu decido ver a abundância, mesmo que a minha conta bancária ainda não mostre. Hoje eu decido agradecer pela saúde que eu tenho, pelo pouco que eu tenho, pelas pessoas que ainda estão comigo. Hoje eu decido quebrar o ciclo de reclamação. Não é fingir que os problemas não existem. É escolher não ser engolido por eles logo nos primeiros minutos. E aqui entra outro ponto muito importante. Talvez você pense assim, mas eu não tenho pelo que agradecer. Minha vida está uma bagunça. Nada dá certo. Talvez esse seja justamente o motivo de nada sair do lugar. Quando você não tem gratidão, você perde aquilo que já tem sem perceber. Você perde conexão com pessoas boas porque só reclama. Você perde oportunidades porque não enxerga. Você perde energia porque gasta tudo alimentando problemas que ainda nem aconteceram. Agora, quando você começa a treinar o olhar para agradecer, pelo corpo que ainda te carrega, pela mente que ainda pensa, pela chance de recomeçar, pelo trabalho que talvez não seja dos sonhos, mas paga alguma conta, pela experiência que a dor também traz, você começa a transformar o pouco em semente. E semente, quando é bem cuidada, vira árvore. Essa é a lógica da abundância. Você cuida do que tem agora como se já fosse mais. Você agradece pelo que é hoje como se já carregasse o futuro dentro. E essa atitude muda tudo. Em relacionamentos, por exemplo, quando você só enxerga defeito no outro, critica, compara, reclama, você destrói aos poucos aquilo que poderia crescer. Quando você começa a agradecer pelos gestos pequenos, pelas qualidades, pela presença, você alimenta o vínculo. Na área financeira, quando você só fala, eu nunca tenho dinheiro, tudo é caro, nada dá certo para mim, você reforça um padrão de vítima. Quando, mesmo com pouco, você olha e pensa, obrigado por esse pouco, eu vou administrar melhor, eu vou aprender mais, eu vou crescer a partir daqui. Você começa a agir de forma diferente. Na saúde, quando você só fala da dor, da doença, do cansaço, você afoga a mente numa narrativa de sofrimento. Quando você reconhece tudo que ainda funciona no seu corpo, tudo que ainda está bem,
Você muda a forma de se relacionar consigo mesmo e muitas vezes até a forma como você cuida de você. A gratidão não é fechar os olhos para a realidade. É usar um óculos novo para enxergar a mesma realidade com outra perspectiva. E essa nova perspectiva abre caminhos. Agora, deixe eu te perguntar com sinceridade. Quantas prisões você mesmo construiu na sua vida? Prisão do eu não consigo. Prisão do não é pra mim. Prisão do já é tarde demais. Prisão do eu nasci assim, vou morrer assim. Quase todas essas grades são mentais. Elas existem mais na sua cabeça do que no mundo. E uma das chaves para abrir essas prisões é justamente a gratidão. Porque quando você começa a ser grato, você para de olhar só para o que falta e começa a perceber recursos que sempre estiveram ali. Você começa a ver pessoas que podem te ajudar, coisas que você já sabe fazer, experiências que você viveu e que podem virar conteúdo, serviço, solução, portas que você nunca tinha considerado. A gratidão tira você da posição de vítima e te coloca na posição de coautor da própria história. E é isso que eu quero para você. Por isso, eu vou te convidar a criar um pequeno ritual. Nada complicado, nada místico demais. Algo simples, real, que qualquer pessoa pode fazer. Quando você acordar, antes de pegar no celular, antes de abrir rede social, antes de entrar na rotina automática, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, respirar fundo 3 vezes. Só isso já muda o seu estado interno. Segundo, dizer em voz alta ou mentalmente: funciona. Hoje eu escolho a gratidão. Eu agradeço por estar vivo, por tudo que eu já tenho, por tudo que ainda está a caminho. Terceiro, listar pelo menos 3 coisas específicas pelas quais você é grato naquele dia. Pode ser algo pequeno, como: eu agradeço por ter uma cama. Eu agradeço pela pessoa que está do meu lado. Eu agradeço pela coragem de tentar de novo. Ou algo maior: eu agradeço por ter passado por uma fase difícil e ainda estar aqui. Eu agradeço pelas portas que já se abriram na minha vida. Eu agradeço pelas ideias que estão nascendo em mim. Quanto mais específico você for, mais verdadeiro se torna. E com o tempo, você vai começar a perceber uma coisa curiosa. Você acorda diferente. Você reage de forma diferente. Você interpreta os problemas de maneira diferente. Você deixa de pensar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a pensar: o que eu posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? O que isso está tentando me mostrar? Esse é o poder da gratidão, somado à consciência. E se você pratica isso todos os dias, a sua vida não muda só um pouquinho. Ela muda de forma profunda. Talvez não da noite para o dia, mas dia após dia. E é aí que entra aquela frase da lei de Newton: para toda ação, existe uma reação. Cada ato de gratidão é uma ação. E a reação é: você se torna mais aberto para receber. Você se torna mais consciente para perceber oportunidades. Você se torna mais sensível para valorizar o que importa. Quanto mais você agradece, mais você treina seu cérebro a reconhecer aquilo que é digno de ser ampliado. Gratidão vira lente, e a lente muda a cena. Então, se hoje você sente que está preso em limitações financeiras, emocionais, mentais, eu quero que você guarde isso. Grande parte dessas limitações é autoimposta. Você talvez tenha aprendido, desde cedo, que não merece muito, que é errado querer mais, que o mundo é escasso, que quem próspera é mal visto, que é melhor se conformar. Só que, lá no fundo, tem uma voz em você dizendo: eu nasci para mais do que isso. Eu posso ir além. Minha história não acaba aqui. Essa voz está certa. O que falta, muitas vezes, é você alinhar essa vontade interna com uma postura diária. E a postura que eu estou te convidando a adotar é essa. Todo dia, nos primeiros minutos da manhã, você vai se posicionar como alguém que escolhe ser grato. Grato pelo que foi, grato pelo que é, grato pelo que virá. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado totalmente, você já começa a viver como quem acredita que pode mudar. E agora, eu quero falar diretamente com você que talvez esteja pensando: mas isso é só pensar positivo. Só isso não paga boleto. Você tem razão. Só falar eu sou grato não paga conta. Só repetir frase bonita não muda a vida. Mas aqui está o ponto. A gratidão não é o fim. Ela é o início. Ela é a base a partir da qual você age de forma diferente. Uma pessoa amarga, que acha que nada presta, age de um jeito. Uma pessoa grata, que enxerga possibilidades, age de outro. Quem você acha que vai insistir mais? Que vai estudar mais? Que vai tratar melhor as pessoas? Que vai aproveitar melhor uma chance?
que vai ser mais criativo para encontrar saídas. A pessoa que vive reclamando ou a que vive agradecendo. A gratidão muda a qualidade da sua ação. E a ação, sim, muda resultado. Por isso, quando eu falo para você começar o dia com gratidão, eu não estou te convidando a fugir da realidade. Eu estou te convidando a entrar na realidade com outro espírito. E é esse espírito que diferencia uma vida de sobrevivência de uma vida de propósito, de abundância, de crescimento. O poder está dentro de você. O mundo externo pode estar confuso, injusto, difícil. Mas existe uma coisa que ninguém pode tomar de você: a forma como você decide responder. E quando a sua resposta começa com gratidão, o jogo muda. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Primeiro, faz esse teste. Amanhã cedo, antes de qualquer coisa, repete para você mesmo: funciona. Hoje eu escolho a gratidão. Eu agradeço pelo que eu tenho, pelo que eu sou e pelo que ainda vou me tornar. E depois vive o dia observando o que muda em você. Segundo, se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, clica em curtir. Isso parece uma coisa pequena, mas ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso. Terceiro, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre transformação interna, mentalidade, espiritualidade aplicada à vida real, prosperidade com propósito e todas essas chaves que, quando você coloca em prática, fazem a diferença. E, por último, não saia ainda. Eu separei um outro vídeo que aprofunda essa ideia de como mudar sua realidade de dentro para fora. Clica nele agora e continua essa jornada comigo. Lembra, nada muda lá fora se primeiro não mudar aqui dentro. E a porta de entrada dessa mudança, todos os dias, pode ser uma simples palavra: gratidão. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.